Olá! Envolver cada vez mais os homens na luta para a erradicação da violência contra a mulher. Esta é a proposta do mês do Laço Branco, em que dezembro lembra as estudantes canadenses assassinadas no dia 6 daquele mês em 1989, quando Mark Lepine, um rapaz de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica na cidade de Montreal, no Canadá, ordenou que os homens se retirassem da sala e assassinou 14 mulheres com tiro a queima-roupa e, em seguida, suicidou-se. O rapaz deixou uma carta na qual afirmava que havia feito aquilo porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino. No Brasil, uma lei federal de 2007 instituiu a data como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E em Campinas, uma lei de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, sancionada este ano, instituiu a campanha Mês do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com o autor da lei, o vereador Marcelo da Farmácia, também com o vereador Major Jaime e de forma remota, pelas plataformas digitais, o professor e gestor do projeto SERAV, Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor de Violência, Sérgio Barbosa. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma pergunta inicial, começando pelo vereador Marcelo da Farmácia. Vereador, essa lei que foi sancionada em julho de 2021, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que o impulsionou a fazer um projeto como esse, que trata do mês todo com muitas ações em relação aí a forma como o homem deve participar ativamente dessa erradicação da violência contra a mulher. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mina. Bom dia, boa tarde para todos. Uma boa tarde para o Dr. Sérgio, uma boa tarde para o Major Jaime, para todos aqui da Câmara e a todos que nos assistem em Campinas. Isso aí foi assim um projeto do meu pessoal, que apoiou muita gente do meu gabinete, e a gente pesquisou um pouco, e eu, como trabalho na área da farmácia, eu tenho visto muito isso. Ultimamente na televisão, em Campinas, em todo lugar, está tendo, na região de Campinas, e a pandemia fez muito isso, ficar muito próximo ao povo. Eu acho que o marido e mulher dentro de casa deu um pouco de faísca. E acontecendo muito feminicídio, né? Que é uma luta que tem há tempos, mas não tinha nome. E hoje, então, a gente foi buscar essa lei e estamos lutando para poder ajudar e dar uma força para conscientizar o homem. Porque é masculino, é macho, é tudo, é o machão, e tem que trazer o homem do nosso lado. A gente tem que ser rude, mas tem que ser dócil. Então temos que ajudar. Eu acho que é um projeto assim que eu abracei, tem muita gente que está abraçando. O Dr. Sérgio, eu já vi as reportagens dele, que ele fez, as palestras, muito boa. E estamos juntos aí para poder dar uma força nisso daí. No que eu puder fazer, a gente vai estar fazendo, de braços abertos. Obrigada, daqui a pouco a gente volta a conversar. Aqui no estúdio também o vereador Major Jaime. Vereador, seja bem-vindo. E a minha pergunta é, na sua visão, qual é o papel do homem nessa luta tão importante? Mirna, boa tarde Marcelo, boa tarde doutor Sérgio, boa tarde a vocês de casa. É fundamental, parabéns a você, viu Marcelo, pela proposição, pela ideia. É uma ideia muito importante, porque na verdade o que a gente percebe é que nós não vivemos sozinhos. Nós estamos numa comunidade, nós somos todos ligados a pessoas. E como é que pode, né, hoje, nos dias atuais, a gente vê uma situação como essa, de agressão, de violência, ou seja, através, né, do homem provocando isso com uma criança, com uma mulher, isso é algo inquestionável, né? E o homem, sim, é algo importante nesse processo, como pai, como marido, como filho, como protetor, né? Ele deve ter uma missão realmente de proteger as pessoas. E tem que ser feito isso de uma forma muito consciente. E entender que o papel dele na sociedade, o papel dele em qualquer local, principalmente dentro da família, é de proteção e nunca de agressor. Obrigada, vereador. E agora a gente vai conversar, então, de forma remota com o Sérgio, o professor Sérgio Barbosa. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. O senhor que é gestor do Grupo Reflexivo de Campinas, do SERAV. Daqui a pouco eu vou pedir, inclusive, para o senhor detalhar o trabalho desse grupo aqui.
Mas antes, professor, o senhor que é pioneiro no trabalho com homens autores de violência contra a mulher, fundou grupos no ABC Paulista, desenvolve programas de prevenção da violência contra a mulher, também em empresas e no poder público. Como é trabalhar essa temática e qual a importância de atuar com os autores da violência? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Boa tarde, vereador, major, estar na presença de pessoas ilustres que levam a sério a função legislativa de criar propostas concretas para a erradicação da violência contra a mulher. É muito importante essa iniciativa e parabenizo já, porque a concretização de um sonho nascido lá atrás, há mais de 25 anos, venho desenvolvendo projetos relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher, tendo como foco o homem. Não colocando como culpado, não colocando como aquele vilão, querendo trancafiá-lo, querendo colocá-lo atrás das grades, porque nós sabemos que um dia ele vai sair ou que ele vai ainda permanecer por muito tempo nessa sociedade. Então, de uma forma educativa, viajei até o Canadá, conheci o criador da campanha, Michael Kaufman, e pude, junto com grupos de colegas, adaptar à realidade brasileira, criar espaços de reflexão dentro do poder público, dentro das políticas públicas, espaços de reflexão, até mesmo antes da Lei Maria da Penha, participar das primeiras audiências de criação lá em Brasília, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, participar querendo dizer que a melhor solução para esse grave crime, essa infração, que infelizmente o homem comete contra a mulher, não fica somente na punição, mas num processo de ressocialização, num processo de reeducação. E a campanha do Laço Branco é justamente isso, alertar os homens para refletir sobre os seus próprios comportamentos, sobre suas atitudes que eles acham naturais, porque eu também, cada homem que está aqui, seja sentado, seja atrás da câmera, seja assistindo à televisão, a esse programa, tivemos sim uma educação machista. E reconhecer isso é o primeiro passo para desenvolver a campanha do Laço Branco. Eu, Sérgio, me reconheço como machista e quero mudar essa realidade. Fingir de conta que não é machista é piorar a situação. A campanha do Laço Branco é uma reflexão, é uma discussão baseada em rodas de conversa, em ciclos, em etapas, onde pode ser feita em empresas, na educação, na saúde, enfim, aonde tiver participação masculina. Principalmente, é uma campanha preventiva, que desde 2007, quando foi assinada, é o momento de reflexão, é o mês onde o homem precisa parar e conversar com outro homem sobre esse machismo. Porque esse machismo não afeta só a mulher, afeta os próprios homens. E como disse o vereador, né, é preciso uma ação preventiva. E essa lei, em Campinas, veio realmente, né, fortalecer as ações que estamos programando e projetando para 2022. Vereador, quando a gente fala então dessas ações, quais são elas que estão previstas, inclusive, na sua lei? Olha, aí a gente está junto com a prefeitura, com a área da assistência social, estamos fazendo um trabalho, por enquanto, uma divulgação, porque ninguém sabe. É muita cor, né? Então, cada mês é uma cor, então o pessoal se confunde. E o Laço Branco veio, a gente está fazendo agora um projeto para poder divulgar. Contamos com o Sérgio, com o pessoal que está em volta, o meu amigo Major, e tem vários órgãos da prefeitura que estão nos ajudando. A Vanderclé está nos ajudando, o Serave está nos ajudando bastante. A prefeitura se disponibilizou a ajudar. A Igreja do Carmo, o padre da Igreja do Carmo, ele foi fantástico para isso daí. Então, tudo, um pouquinho de cada lado ajuda. Na região do DIC da farmácia, tenho lá o shopping Spásio, eu tenho vários comércios que adotou junto com a gente. Então, assim, mas você vê que isso aí participa é homem. As mulheres adoram. Nossa, as mulheres ficam contentíssimas.
Mas os homens estão gostando da situação, estão achando legal participar de uma coisa que é para fortalecer. Eles não são totalmente culpados, eles têm que se adequar a gente para a gente poder ajudar. É isso que eu ia perguntar mesmo para o vereador Major Jaime. Até então, quando se falava em enfrentamento de violência contra a mulher, era um debate de roda de conversa feminina. A mulher, olha, como nós vamos fazer? Como que o senhor analisa esse envolvimento cada vez maior do homem, também discutindo, também propondo ações, também fazendo parte, o senhor até falou, olha, são pessoas, independente de ser homem ou mulher. Como que é possível a gente conseguir hoje unir essas pessoas em torno da proteção da mulher, que é a maior vítima dessa violência? A gente colocou aí como exemplo esse pensamento desse rapaz lá em 1989 que o levou a cometer esse crime. Nós estamos em 2021, mas infelizmente muita gente ainda fala assim, olha, aqui não é um espaço para ter mulher, então você não tem que estar aqui, você não tem que estar estudando isso, você não tem que estar fazendo aquilo. Como o senhor analisa isso, vereador? É interessante até da fala também do professor, né, e falando sobre a questão, eu acho que independente de ideologia, independente até de algum viés que possa se ter, afirmo mais uma vez, né, o homem tem que ter um papel de protetor. E eu quando eu falo sobre isso, né, não estou falando de uma maneira aqui que eu venha trazer uma informação diferente do que a gente vem trabalhando. O homem, né, como homem, ele é mais forte, ele tem uma biologia diferente da mulher, e ele não pode se prevalecer disso para praticar a violência. Se ele tem essa questão física, que digamos, diferenciada da mulher, ele tem que assumir, sim, um papel de ser a proteção daquele lar, daquela família, daquela criança, daquela esposa. E quando a gente vê essa discussão, que foi o que você perguntou, dessa questão dos homens estarem discutindo, é uma pena que a gente tenha que ter um mês da consciência negra, porque a gente não tem ainda essa consciência. Uma pena que a gente tenha que ter o mês, né, do mês de dezembro, né, que é do Laço Branco, que a gente tem que conscientizar com relação ao câncer, com relação... É uma pena que a gente tem que fazer isso, mas infelizmente ainda é uma realidade, e isso tem que ser feito para que tenha essa consciência. Então, no caso dos homens, né, por essa iniciativa sua, Marcelo, parabenizo mais uma vez. O vereador Marcelo foi feliz em pegar esse tema e trazer para essa discussão, para gerar, sim, esse debate, gerar a discussão, fazer com que os homens, sim, né, comecem a pensar e refletir um pouco mais sobre isso, junto com outros homens, junto com a esposa, junto com a família, né, e a gente possa ter, com certeza, né, uma situação muito melhor e mais favorável em tudo que é feito, né, com relação a esse assunto. Sérgio, de acordo com os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, até o último dia 12 de novembro, foi registrado no número 180, que é o Disque Denúncia para a Violência contra a Mulher no Brasil, 24.587 denúncias e 72.834 violações. Ao todo, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias, tanto no 180 quanto no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos do Governo Federal. Do total de registros, 72% são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando a gente fala nesse enfrentamento do mês do Laço Branco, envolve também a violência doméstica? Quais são os tipos de violência que a gente pode discutir nesse contexto? Exatamente, principalmente isso. Porque a violência doméstica, nesse contexto da pandemia, se acirrou mais. Já existia uma pandemia da violência doméstica, porém não estava tão identificada. A violência doméstica, além das agressões físicas, econômicas, psicológicas, existe um tipo de violência simbólica, que é aquele lugar que o homem coloca a mulher como submissa. E, às vezes, é tão sutil, que, às vezes, as mulheres vão aceitando essa violência como se fosse alguma coisa natural e normal. É muito complicado isso, porque também a nós, homens, fomos educados para exercer um determinado poder na sociedade como se fosse alguma coisa sagrada, religiosa, imposta. Mas não. Sabemos que a violência é, infelizmente, uma construção social. E esse papel de protetor deveria ser o protetor dos direitos das pessoas, protetor da dignidade,
Protetor, não que a mulher precise de alguém a proteger, porque isso é machismo. A mulher não precisa de ninguém protegendo a ela. Simplesmente que cumpra-se o papel de homem na sociedade e de mulher na sociedade. Porém, infelizmente, as instituições familiares, as instituições políticas só reforçam esse machismo. Porque veja o número de vereadoras no município de Campinas, veja o número de deputadas estaduais no estado de São Paulo, veja o número de deputadas federais no Brasil, de senadoras. Infelizmente, é isso que a gente precisa combater. A campanha do Laço Branco é para que o homem perceba esse lugar, é um lugar de fala. E como ficou restrito a dezembro, a gente tem um ano todinho, 11 meses, para se preparar para essa data. E as ações, como o vereador falou, desde panfletagem, blitz, entrega de panfletos, palestras em escolas, palestras para a GCM, para Polícia Militar Metropolitana, envolve toda essa população masculina, porque é a primeira vez que a gente vai sentar e falar: escuta aí, colega, sabe aquele dia que eu escutei você falando isso daquela mulher? Da saia, do decote, do tamanho do corpo dela, da pele dela, por ela ser preta? Bem aqui, isso não está certo. Vamos conversar sobre isso. Não é justo ficar enviando WhatsApp, mensagem por aplicativos, prejudicando, deixando a mulher em situação vexatória. É preciso, sim, conversar com os homens. E graças a essa lei, aos vereadores, às vereadoras que apoiaram essa lei, Campinas vai dar a volta. Campinas vai ser um espaço mais seguro para as mulheres nas ruas, nas casas, nas empresas, na política. Porque é impossível hoje receber uma piada misógina, LGBTQI, fóbica, mensagem de pessoas pretas e ficar calado. Quem fica calado se torna cúmplice. A cumplicidade também te coloca no lugar de agressor. Então, repassar mensagens, piadinhas, imagens, é esse o objetivo da campanha do Laço Branco. Quebrar com esse ciclo da violência, quebrar com aquilo que é normalizado, engraçadinho. Ah, não ofende. Ofende, sim. A campanha do Laço Branco é o lugar e o momento de colocar o homem no lugar da outra pessoa. É o momento empático, é o momento da empatia, para que a gente também, como homens, possa pensar o outro lado da sociedade. Vereador, o senhor falou, inclusive, com base até no que o Sérgio comentou conosco, de várias pessoas, comércio envolvido e tudo mais. Quando a gente pensa, às vezes, em campanhas como essa, a gente fala assim, o poder público tem que fazer alguma coisa. Realmente, o poder público tem que fazer. Mas qual é a parte em que cada um de nós, quem está assistindo, quem está, de certa forma, compartilhando nas redes sociais, tem uma responsabilidade quando se fala nessa campanha do mês do Laço Branco? Olha, ajudar o poder público ajuda, só que tem muita coisa para ele ajudar. Então fica dificultoso para ele fazer se a gente não abrir as mãos e abraçar o pessoal que nos quer ajudar. Então a gente correu atrás de quem podia nos ajudar. E agora sim, dentro da família, dentro de uma sociedade, você se enquadra assim, é muito escondida. A mulher às vezes não quer denunciar o marido. Ela gosta dele, ela faz a denúncia, mas na hora que você vai para prender o marido, ela não quer que faça maldade para ele, porque ela acha que ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Então isso aí atrapalha um pouquinho essa ordem de poder ajudar. Mas a gente tem que fazer essa conscientização do homem trazendo para o nosso lado, e tem que ser homem com homem. A mulher ajuda, mas é homem com homem para poder ajudar. Fazer umas palestras, fazer o que puder fazer na sociedade, principalmente na periferia. A alta sociedade também tem, mas a periferia ela sofre muito mais com isso, ela é muito mais desamparada.
E quando a gente fala nesse desamparo, até porque, Major Jaime, o senhor tem discutido aqui um outro tema, que é a implantação da escola cívico-militar, ou seja, o senhor tem também essa visão da educação. Nesse contexto, como o senhor acredita que é importante também trazer temas como dessa campanha do mês do Laço Branco nas escolas, principalmente, como o vereador falou, as periferias que às vezes não têm informação e tem tantos problemas? É interessante você colocar, né, junto esse tema, porque está muito ligado. Eu falo muito da questão de cidadão. A gente espera que quem esteja dentro de uma escola, dentro de um ambiente escolar, ele tenha sim esse sentimento e se transforme num cidadão. E cidadania, sim, a gente falar dessa questão, né, mais uma vez, que a gente acabou de citar nesse contexto aqui, da mulher, da violência, da criança, do homem, às vezes, abusando ou sendo arbitrário nas suas ações, nas suas medidas, isso não é cidadania, né? Isso não demonstra realmente uma racionalidade. Então, dentro do que você falou, é fundamental sim que a gente trabalhe todos esses temas, mas trabalhe sem nenhum viés ideológico, sem nenhuma interpretação diferente, que a gente faça isso porque é o certo fazer. A gente quer uma sociedade realmente mais justa, mais correta, e a gente não quer simplesmente impor uma ideia, porque tem um grupo que determina que essa ideia tem que ser imposta. Tem que ser feito porque exatamente é isso que a gente espera que a sociedade seja, evolua, que ela melhore a cada dia, né, Marcelo? Que a gente possa ter realmente, principalmente uma questão que eu falei até nesse plenário, e a gente não cansa de falar, né, que é a situação do respeito. O respeito cabe em qualquer lugar. Se a gente pensar em respeito, não precisa ficar imaginando, né, outras situações. Respeito, limite do nosso espaço, respeitando o outro. Né? A gente tem muitas coisas a evoluir, né, e acredito que isso vai contribuir. Obrigada. E agora falando, Sérgio, sobre essa questão até de estudantes, de adolescentes, daqui a pouco a gente vai falar, especialmente no próximo bloco, do trabalho específico do Serave, mas antes, qual a importância, então, de já falar sobre esse tema para crianças e adolescentes? É total. Porque se uma criança, ao entrar na escola, o seu professor, por exemplo, fala que quem descobriu o Brasil foi Cristóvão Colombo, aquilo ali nunca mais vai sair da sua ideia. Então é necessário trabalhar, além dos estudantes, das crianças e dos adolescentes, os professores. Pegar a Secretaria de Educação e falar: olha, nós temos uma realidade diferente. Hoje, as famílias, é preciso dar um acolhimento a toda essa nossa nova situação. Não existe mais aquele modelo de família, mas a gente precisa incorporar, incluir, para resgatar esses valores que o Major falou sobre cidadania. É muito bom eu gostar de feijoada e vocês gostarem de macarronada e a gente poder fazer uma bela refeição. Porque se você gosta de macarronada e eu feijoada, eu sou contra. Pelo contrário, isso dá mais dinamismo. Então, a educação, ela precisa sim ser uma educação voltada para a pluralidade e a cidadania. A educação, ela precisa quebrar os preconceitos de há 100 anos atrás, como as mulheres ficam em casa, não trabalham. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando muitos americanos, os homens que sobreviveram na Segunda Guerra Mundial, voltaram para as indústrias, as mulheres falaram: não, eu consigo fazer avião, eu consigo fazer o tanque de guerra. Sabe aquela bala que você dava tiro lá na Europa? Era fabricada por mim. Então, quem disse que a mulher não tem condição? Quem disse que a mulher também não tem produtividade? Eu fazia judô, treinava, né, enquanto jovem, e uma vez o professor me colocou contra uma outra judoca, mulher, que era uma faixa acima de mim. Gente, eu apanhei tanto, porque ela era mais preparada, tecnicamente, fisicamente, do que eu. Então, se você coloca uma mulher dentro de uma condição onde você coloca duas pessoas, ela vai se desenvolver. Não tenha
Não tem a menor dúvida, porque a força é adquirida, a capacidade psicológica é adquirida, tudo isso é adquirido durante a vivência. Agora, se você tratar uma menina, coitadinha, não faz isso não, que isso é trabalho de homem. Não faz isso não. Ela vai incorporar. E por isso que muitas mulheres, como disse o Marcelo, falam assim, não vou denunciar porque eu acho que ele vai consertar. Não vai, não vai. Só se conserta por um processo reflexivo. Como se diz, ninguém consegue se salvar de um afogamento. Você não consegue se salvar puxando o cabelo. Uma, porque eu não tenho também. Mas como é que você vai se salvar? Você precisa de uma outra pessoa. Nós, homens, temos que acabar com esse negócio de ilha. A gente precisa formar, como disse o Major, né, grupos para conversar, para debater, para sair desse casulo, para sair desse universo fechado e entender novos ares, novas janelas possíveis. Tá certo, então a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com questão de ordem. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje fala do engajamento do homem na erradicação da violência contra a mulher. É o mês do Laço Branco, uma lei municipal de autoria do vereador Marcelo da Farmácia. E além do autor da norma, a gente discute também esse tema com o vereador Major Jaime e de forma remota com o Sérgio Barbosa, que é gestor do projeto SERAV, Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor de Violência. Sérgio, fala um pouquinho de como é o funcionamento desse serviço aqui, até por conta de que é uma demanda que Campinas sempre discutiu, inclusive essa discussão chegou aqui à Câmara Municipal há alguns anos, de como é trabalhar esse homem aqui na cidade de Campinas e como tem sido essa atuação aqui na nossa cidade. Sim, o SERAV é uma atividade inovadora, porque quer chamar esse homem, tanto durante o processo, que ele tem um boletim de ocorrência, ou que ele entrou numa situação de violência, para poder diminuir, principalmente, a reincidência e, sobretudo, evitar o feminicídio. Nasceu de uma demanda dos estudos feitos pelo SEAMO, das mulheres que são agredidas aqui no município. É uma iniciativa da prefeitura para que esses homens possam participar de um projeto advindo de uma experiência, por mim, realizada há quase 20 anos. Como falei, eu coordeno vários projetos, ou dou supervisão a vários projetos para prefeituras e serviços. Aos projetos em cidades como São Paulo, interior de São Paulo, litoral de São Paulo. E essa experiência, que vai se iniciar agora em janeiro de 2022, já conta com vários homens inscritos. Estamos no processo de formação de equipe, adequação do fluxo, mapeamento das zonas de maior violência contra a mulher na cidade de Campinas. E, principalmente, estou agora interrompendo uma reunião, eles estão fazendo uma reunião em outra sala, logo depois do corredor, para justamente dar essa formação tão urgente. Participa também funcionários da prefeitura e voluntários que irão receber, né, essa capacitação. Porque não dá mais só para trabalhar com a mulher, uma ponta da questão. É preciso também trabalhar com o outro lado, porque principalmente esse homem, ele convive na sociedade, ele tem amigos, amigas, ele tem família, e só a atitude punitiva não resolve, porque quando você pune um indivíduo, você pune somente o indivíduo. Os outros ao redor não vão ficar interessados ou saber das repercussões. Mas, como disse um grande educador, quando você educa um indivíduo, você cria, como se você jogasse uma pedra no lago, ondas. E essas ondas, elas educam, se multiplicam. E o SERAV será esse, né, marco histórico
na cidade, não só para a cidade de Campinas, mas para toda a região também, porque, como outras cidades, poderão também, de certa forma, se espelhar nessa experiência que estou trazendo depois de muitos e muitos anos coordenando projetos na cidade de São Paulo, no ABC Paulista, e dando assessoria a outros projetos no Brasil todo. Ele está para ser lançado em breve, espero realmente a concretização, estamos trabalhando desde o começo de setembro para a efetivação, para a formação de uma equipe consolidada, conversar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Fórum Criminal e com as delegacias da mulher na cidade de Campinas. Mas agora, como é essa logística? A partir do boletim de ocorrência, o SERAV já recebe e pode convidar esse autor de violência? Será a justiça que vai determinar e dar como opção que ele participe do programa? Como que é toda essa dinâmica, Sérgio? Então, a partir da reformulação da Lei Maria da Penha, em 2020, assim que o juizado defere o afastamento do autor de violência ou do suspeito de violência da agredida, ele já também defere: cumpra-se o comparecimento obrigatório ao serviço de responsabilização. Então, essa será uma porta de entrada. Okay. A outra porta de entrada será pelo sistema CRAS-CREAS, onde, detectada uma situação de violência, esse homem será convidado, esse homem será estimulado a participar dos grupos reflexivos, e no total serão 12 encontros com várias temáticas, desde a questão de direitos humanos, paternidade, sexualidade, né, equilíbrio emocional, com uma metodologia baseada numa visão sistêmica, para que ele possa entender aquilo que aconteceu com ele. Mesmo que não tenha praticado a violência, ele vai entender por que ele se envolveu numa situação de violência, né? Então, esse fluxo ele vai ser uma porta de serviço. Nós vamos oferecer aos municípios de Campinas, principalmente às mulheres, uma oferta. Olha, denuncie sim. Ele não vai ser preso por isso. Ele vai ser ressocializado, ele vai ser responsabilizado, ele vai mudar. E eu já tenho muita experiência disso. Quando não se faz nenhuma intervenção com esse homem, a chance dele reincidir é de 67%. Quando se faz uma intervenção no grupo reflexivo, a possibilidade dele reincidir desce apenas para 2%. Então, ele é muito mais potente do que qualquer tornozeleira eletrônica, muito mais potente de qualquer outra atividade, porque traz o humano, traz esse homem, que não se resume a um boletim de ocorrência, a uma história, como disse o vereador, toda construída sobre o machismo, achando que deve de fazer aquilo, achando que deve de bater na mesa, falar mais alto. Todas essas violências, inclusive a violência simbólica de ser homem, possa submeter a uma mulher a uma situação de constrangimento. Então, as mulheres podem, sim, denunciar, que eles irão para o centro de responsabilização e só irão presos se descumprirem a medida judicial de se aproximar dessa mulher ou de não frequentar o grupo reflexivo. Sérgio, uma outra questão, já que você falou da sua experiência. Esses homens que passaram, né, nesses projetos que você já atuou e ainda dá consultoria pelo país, depois de um período, eles podem também ser disseminadores dessa nova proposta do engajamento do homem contra a violência? É claro que sim. Evidentemente, é esse o grande, a grande régua de todo o projeto. Quando a gente nota que esse homem está de forma multiplicando aquele conhecimento no seu local de trabalho, na sua família, com seus amigos. Inclusive, esses homens são convidados à próxima
campanha do Laço Branco, distribuindo fitinha. É quase como assim, sabe? Eu também fui um desses e posso mudar. E mudei. E você também pode mudar. Então, eles são convidados a todo momento a dar palestras, a dar testemunho, a falar do processo transformador que foi o grupo reflexivo na vida deles. E quando acontece essa transformação, você até falou um pouquinho antes sobre transformar não só o indivíduo, mas toda uma sociedade. O que tem acontecido, se você pode mencionar na sua experiência, com a família dessa pessoa, com os filhos, com aqueles parentes que até muitas vezes naquele momento acaba se afastando desse agressor? Sim, exatamente isso. Porque esse nome agressor coloca um rótulo nele, né? Parece que é agressor 24 horas por dia. Parece que eu não tenho forma de corrigir o erro que eu fiz. Quando ele participa do grupo reflexivo, a gente nem chama mais ele de agressor, a gente chama ele de autor ou de homem em situação de violência, porque também quando ele recebe o nosso conhecimento e ele está junto de outro homem, ele percebe uma luz no fim do túnel. E ele percebe porque a campanha do Laço Branco traduz isso. Olha, se você é assim, não precisa ser assim o tempo todo. Você pode mudar, né? Então, quando esses homens participam do grupo reflexivo, eles vão notando que o seu redor também vai mudando. A sua família, eles começam a escutar mais os filhos, a companheira ou ex-companheira, eles vão mudando a visão de mundo, né? E vão entendendo, né? Por que é importante o grupo reflexivo? Porque aquele homem mais velho do grupo, que já está no 8º, no 9º encontro, quando recebe um homem que está entrando no grupo, primeira vez, quem dá as boas-vindas para esse novo integrante não sou eu, não é nenhum facilitador, é o próprio participante, que fala assim, olha, eu também pensava assim, eu também agia assim. E esse homem que está entrando vai falar assim, opa, não, vocês estão de brincadeira. É possível mudar? É possível mudar. É possível desconstruir esse pensamento machista, é possível ser um novo homem, é possível ser um homem sem agredir a mulher. Vereador Major Jaime, recentemente a gente teve um caso na Câmara, não foi em relação à violência de um homem para uma mulher, mas foi uma violência verbal, e naquela ocasião o senhor usou a tribuna justamente para, digamos que, se posicionar, reagir àquela linguagem ofensiva e colocou, olha, para posicionamentos nós não precisamos, independente de ser homem ou mulher, de agir dessa forma. Eu queria que o senhor falasse da postura do legislador em relação à violência como um todo, em especial a violência contra a mulher. É interessante a sua pergunta, porque como homem público, nós somos uma referência para algumas pessoas. Tem pessoas que olham para a gente, né, e vê algo e às vezes quer seguir aquilo. Então, até do exemplo que você acabou dando, né, que a gente está comentando, né, de algo que é colocado aqui na Câmara Municipal e isso passa para outras pessoas, para o cidadão comum, né, isso é muito marcante, né, uma liderança política representando alguma coisa, né? E nesse caso aí, né, algo que não é tão legal, né? Mostrou uma certa violência, uma agressividade, né? Eu acredito que sempre, né, como ser humano, como pessoa, a gente tem que sempre conversar. A gente tem que sempre sentar. Eu, às vezes, não vou concordar com tudo, né, Marcelo? Pode ser que em algum momento a gente não tenha concordância em todos os assuntos, mas a gente tem que respeitar a opinião, tem que respeitar a outra pessoa. E eu digo sempre que, no contexto, principalmente da política, esse é o meu pensamento, outros talvez nem pensem isso exatamente de mim, mas eu penso que eu não tenho inimigos, eu não tenho inimigo político. Eu tenho uma pessoa que tem uma opinião diferente, né, sobre determinado assunto. Eu vou me posicionar, eu não vou fugir daquela posição, até como o próprio professor falou, né? É importante que você se posicione, que você coloque, mas ao mesmo tempo é importante que eu também respeite aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, e a agressão em si. Isso eu falo até da minha vida, não vou me alongar muito aqui, porque senão vai longe, mas até da minha vida profissional, nos meus quase 30 anos na polícia,
né, algumas pessoas insistem em dizer que a polícia é violenta. A polícia não é violenta, né? Ela, na verdade, ela sempre reage a uma agressão. Ela está sempre atuando de uma maneira que faça uma contenção daquele momento, né, e as coisas voltem à calma. E eu digo que realmente, né, a agressão, principalmente com relação à mulher, não tem o que justifique. Não tem hipótese nenhuma, né, Marcelo? É algo que justifique uma agressão contra uma mulher, não tem. Então, por isso, né, acredito que, como político, como até gestor, né, a gente tem que ter sempre esse foco, essa atitude, né, sempre diante dos assuntos de uma forma positiva. Vereador Marcelo, a gente falou no início do programa que a campanha começou justamente para lembrar quando aquele rapaz canadense entrou naquela escola e disse que não admitia que mulheres estavam fazendo curso de engenharia. E hoje a gente tem visto também, até quando a gente fala em tecnologia, cada vez mais mulheres, apesar de ainda estar bem aquém do número de homens que participam, por exemplo, de escolas de engenharia, de tecnologia. Como o senhor visualiza essa questão da educação e de mulheres conseguindo cada vez mais também adentrar nesse mercado que até então era considerado masculino? Eu costumo brincar que a mulherada vai dominar o mundo, porque elas chegam, eu vim da fazenda, do interior, minha mãe trabalhava, cuidava dos 10 filhos, e agora mudou. Na fazenda você tinha tudo, você tinha comida, você tinha isso, tinha aquilo, mas se não plantasse, não tinha. Aqui não, você vai até marmita, você tem pronta. Só que a mulher, ela sai 5, 6 horas da manhã, ela trabalha, ela volta para casa, tem filho para cuidar, ainda tem que ser mulher do marido ainda. Então, o marido não, o marido chega em casa, trabalhou, deita no sofá, onde for e fica ali. Então, a mulher ela é muito mais forte que o homem, muito mais forte. Só que em termos de brutalidade, o homem é mais bruto que ela. Então, é onde que a gente fala. E isso daí tudo engloba num quadro de, por exemplo, a minha esposa está procurando um curso para fazer, ela não consegue fazer o curso porque não está achando escola com vaga, é vaga limitada. É curso de homem, que ela quer fazer um curso lá no seu nome. Mas assim, está achando poucos lugares que tem. E é muito longe, porque muitas escolas têm 70%, 80% para masculino, e para mulher não tem. Então isso aí precisa se ajudar muito. Que nem você falou. A gente está tentando, fazendo com o laço branco, a lei do feminicídio, mas ela engloba vários quadros, ela vai para vários lados, ela tem várias pontas. E as flechas vai atacando para poder ajudar. Isso aí é tudo para se ajudar. Então esse projeto é um projeto legal, um projeto que a gente conta com o apoio de muita gente, para trazer ao todo, não é só o feminicídio. Tem muita coisa que engloba ele, muita coisa. Quando a gente fala em muita coisa que engloba, claro que o feminicídio é a ponta do iceberg, mas, por exemplo, quando se fala em violência, a pessoa pensa muito na questão do tapa, da agressão física, mas isso antes geralmente passa pela violência psicológica, professor. No caso de violência psicológica, essa mulher, ela já deve se posicionar, esse homem já deve também se posicionar, um outro que vê um homem, de certa forma, sendo, de alguma forma, fazendo uma violência psicológica, usando dessa empatia para já quebrar esse movimento de violência? Que as pessoas acham que violência psicológica não tem como detectar. Tem sim, tem formas de detectar. Ela, infelizmente, é muito difícil. Porém, essa violência psicológica, ela começa com pequenos sinais. E é importante que mulheres e homens saibam isso. Por exemplo, se o ciúme, que é uma atitude quase que natural, mas ela é natural no início do relacionamento, quando você não conhece a outra pessoa, quando você não sabe os hábitos. Um ciúme é quase a mesma coisa que um luto invertido. Quando você perde uma pessoa, você fica com sentimento, você fica choroso, mas à medida que os dias, as semanas, os meses, você vai se lembrar só de coisas boas e vai parar de ficar tanto chorando. O ciúme é a mesma coisa. O ciúme, ele nasce como um processo de conhecimento. Se o ciúme se perdurar muito, ele tem ciúme de mim, ele não me deixa sair,
nada, sem avisar. Cuidado, isso já é uma violência psicológica. Se a mulher perdeu amizades depois do relacionamento, se ela começou a sair menos, a frequentar menos festas, porque o marido não gosta, porque ela ri muito alto, porque ela vai se divertir, isso aí está cheirando a um processo de violência simbólica e violência psicológica. Não é normal a pessoa se relacionar com outra pessoa e se sentir triste. Se sentir triste porque ela está sendo abusada. Infelizmente, os homens acham que podem demonstrar amor vigiando o celular, vigiando onde ela vai, com quem ela conversa, vigiando aplicativos de relacionamento, de redes sociais. E a mulher também. Só que o homem tem uma postura machista. E a campanha do Laço Branco é justamente isso. Desconstruir essa postura machista. Que o homem domina, que o homem manda, que o homem está certo. Por exemplo, uma mulher está falando e o homem interrompe. Isso é violência psicológica. Ou uma mulher está explicando alguma coisa e o homem vai lá e explica que 6 é a mesma coisa que meia dúzia. Isso também é violência. Tratar a mulher como quase como algum problema cognitivo, tendo que explicar detalhes. Então, essa é a grande motivação da campanha do Laço Branco. Trazer esses assuntos à tona, não culpabilizando os homens, não vitimizando as mulheres, mas trazendo a responsabilidade para que a gente possa criar, na cidade de Campinas, um exemplo de tratamento baseado na equidade, seja no poder público, seja nos concursos públicos, seja na administração, seja nas empresas que prestam serviços à prefeitura. Será que o vereador ou algum vereador vai criar um selo de equidade de gênero para empresas que prestam, né, serviço para a prefeitura? A empresa que fornece alimentação, elas praticam a equidade de gênero lá na linha de produção? Não, então se não presta, eu não vou firmar contrato com você. Colocar na cláusula contratual que a equidade de gênero, que o Laço Branco palestra para os homens estejam, né, dentro das especificações contratuais. Então, uma empresa que vai prestar limpeza urbana, os funcionários recebem palestras sobre o Laço Branco? Uma empresa que vai prestar serviço de manutenção à luz, os funcionários recebem palestras sobre a equidade de gênero? Então, isso é a posição inovadora desses vereadores que estão aí. E daqui a pouco, então, os vereadores vão responder essa possibilidade de que essas ideias virem projetos aqui na Câmara Municipal, porque agora nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, voltaremos com o último bloco do Questão de Ordem de hoje. Não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute a importância do mês do Laço Branco, uma campanha que envolve os homens na luta e no enfrentamento da violência contra a mulher aqui na cidade de Campinas. E o professor Sérgio deixou aí algumas ideias de como, né, podemos ter ou não propostas para, inclusive, dar visibilidade a empresas e organizações que trabalhem essa questão justamente que promove a igualdade de gênero, com relacionamentos saudáveis e uma nova visão de masculinidade.
Vereador Marcelo, e essa sugestão do professor Sérgio? A sugestão dele bem acatada, temos que fazer, né? Então, estamos juntos aí agora para fazer. Eu não conhecia o professor, então, vi vários trabalhos que o senhor fez, o pessoal do Será, o pessoal da prefeitura que nos trouxe junto aí, e o projeto, né? Projeto que o senhor, pelo jeito, o senhor gostou. Então, acho assim, isso tem que ser feito, tem que ser lutado junto. Nós precisamos de gente como o professor, o Major Jaime, que está aqui, que é um amigo meu, além de vereador, é um grande amigo. A gente se conheceu aqui na Câmara, né? Mas a amizade já é boa. Então, a gente tem um projeto grande, com tudo isso daí, a prefeitura, os órgãos públicos estão nos ajudando, as entidades paroquiais, padres, tem bastante pessoas assim que gostaram. Inclusive aqui na Câmara, o pessoal, o dia que eu falei do Laço Branco, todo mundo, até o pessoal ainda brincou comigo, até que a esquerda está te ajudando. Eu falei, é um projeto que é para todos, não é para um. Eu sou um vereador da cidade inteira para todo mundo. A gente não é restrito a isso e aquilo. Então a gente tem que se sentar todo mundo, que nem o Major Jaime falou, fazer blocos de tudo junto para poder conversar. Então ter uma união grande, isso precisa para se seguir um projeto. É uma das coisas que a gente acha muito, muito firme é fazer isso. Isso entra naquilo que o senhor falou, né, Major Jaime? O poder público, o homem público, tendo esse papel como exemplo e também até de sensibilizar uma comunidade ou um setor em que ele atua. Exatamente. O papel, né, do político, independente se ele está no executivo, ele está no legislativo, né, que é o nosso caso aqui do legislativo, a gente tem que promover, a gente tem que discutir, a gente tem que trazer discussões para casa, para a sociedade, né, fazer, né, até o professor falou muito de reflexivo, né? Não sei se é grupo reflexivo, né, que ele falou de discutir. É uma das funções. É uma das funções que tem que existir, realmente, de estar discutindo vários assuntos que antigamente não eram nem falados, não eram nem citados, né? Nesse caso, sim, acredito que a gente tem tantos assuntos para serem falados, né? E a demanda agora que a gente está discutindo é exatamente essa, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, viu, Marcelo? Esse mês agora de dezembro, como também, né? Tudo isso continuado, né? Durante todos os meses aí. Tenho certeza que vai ser muito, muito importante. A gente lembra que, inclusive, o Dia do Laço Branco, ele começa exatamente logo depois de que é chamado aqueles dias de enfrentamento contra a violência, né, relacionada à mulher, que são os 16 dias de enfrentamento, é isso, professor? Exatamente. Os 16 dias, eles já se transformaram quase em 30 dias. Porque são ações principalmente demandadas pelos movimentos sociais, pelos movimentos de mulheres, pelos movimentos gays, pelos movimentos LGBTQIA+, pelos movimentos de diversidade racial. E nós, homens, é engraçado, nós, homens, pouco nos movemos sobre essa questão. Então, como chamar os homens para esses ativismos? Então, a gente pensou justamente nisso. Você que é homem, você que entende dessa problemática, você é o convidado para participar dessa campanha. Essa campanha é para você, justamente o homem que quer dar um fim, não porque você pratica, mas porque você não está de acordo com que os outros homens estão praticando a violência contra a mulher. A campanha do Laço Branco é justamente direcionada para que a gente possa sentar, conversar, propor alguma ação na comunidade, na paróquia, na assembleia, no centro espírita, no terreiro de candomblé, em qualquer espaço mais dinâmico possível, fazer uma discussão sobre LGBTQIA+, fobia, porque é importante homens, né, entender essa situação, parar com o preconceito e justamente com a discriminação. A violência não impacta só a mulher, a violência impacta a toda a sociedade. E se os dados informam que a violência está crescendo, se a violência está, infelizmente, subindo devido à pandemia, uma é por causa do sentimento de impunidade ou do sistema de justiça, e o outro é porque muitos homens estão reagindo, não positivamente, mas negativamente
a todo o processo de inclusão das mulheres, LGBTQIA+, das pessoas pretas, em cotas, exige uma discussão profunda sobre a sociedade brasileira. Vereadora, a gente tem os dados, os últimos são de 2019 da Unicamp, é o seguinte: Campinas tem 3,18 casos de feminicídio a cada 100 mil mulheres. No estado de São Paulo, esse número é de 2,4 mortes a cada 100 mil mulheres e a média nacional é de 4,8 mulheres. A gente está abaixo da média nacional, mas acima da estadual. Campinas, com o mês do Laço Branco, o senhor acha que é um pontapé para que a gente mude e seja exemplo para o Estado e algum dia até para o nosso país? O intuito é isso, mudar essa trajetória, fazer com que seja bem enxergado, visto por todos, para poder mudar. Essa pontuação é muito ruim, seja baixo ou alta, é ruim para tudo. Então a gente tem que fazer um trabalho para mostrar. Esse ano é um trabalho que é a primeira vez, é dezembro todo, dezembro branco, dia 6 é o dia exato do Laço Branco, mas assim, eu falo que isso aí é o ano todo, mas dezembro branco vai ser os 30 dias, a gente vai fazer tudo o que tiver que fazer para poder divulgar o que der para ajudar e temos que lutar bastante para poder mostrar para o povo, para diminuir isso aí. A população tem que nos ajudar e onde está tendo muito caso, você liga uma televisão, todo dia tem um caso. Sim. Isso é o que a gente vê, e aqueles que não vê. Até porque a gente vem de um período de pandemia em que nós não tivemos aulas, não tivemos atividades comunitárias, atividades em igrejas. Você acha que esse é um público que, principalmente a partir de 2022, que a tendência é que tudo volte a funcionar, essas atividades aconteçam plenamente, que a gente possa levar essa discussão nesses mais diversos locais? Como o professor falou, mudou muito, né? Hoje você tem um celular, antigamente você não tinha, então você está muito perto. Além de muito perto, você tem muita coisa que você quer ver e que você não quer ver. O celular não, né? A mídia, né? A internet, mas o celular está dentro de casa, e tá o marido, a mulher e os filhos tudo dentro de casa. E tem aquele ditado que fala assim, o marido e a mulher muito perto, sai faísca. Então, isso aí tudo influenciou. Eu acho que vai melhorar com a pandemia, indo embora, isso vai se assentar, vai melhorar, mas não vai ser igual era. Então, a tendência é que nós fazemos ficar melhor, a gente conseguir fazer ficar melhor do que estava. Não só melhorar, melhor do que estava. Sim. E, vereador, até porque a gente falou dessa participação nos mais diversos segmentos, qual que é a importância, então, quando a gente pensa em fazer palestras sobre esse tema em escolas, em igrejas, e também, ao mesmo tempo, já que o senhor mencionou a questão das redes sociais, até usar as redes sociais em benefício de uma campanha como esta? Hoje tem muitas ferramentas, né? Nós esperamos, todos nós, né, que 2022 seja realmente um ano que a gente volte, né, um pouco mais à normalidade, que a gente possa fazer as atividades que a gente já fazia em 2019, né, antes de 2019. Então, a gente espera, sim, que as pessoas possam estar juntos, possam participar de palestras, possam participar de conferências, de congressos, e também possam, através da rede social, que é uma ferramenta muito, né, já era, mas na época agora de coronavírus se tornou realmente um elemento fundamental de comunicação, que possa ser levado, sim, para todos os lugares. Então, a gente está aqui falando, né, o professor está em outro local, mas a nossa imagem, o nosso som, o nosso pensamento está sendo levado muitas vezes para o Rio Grande do Sul, pode estar sendo levado para a Bahia, né? Então hoje tem sim outras condições, e isso é fundamental, né? E já vem acontecendo. Vereador, ainda em 2021, o senhor falou dos panfletos, o senhor falou de algumas atividades, isso tudo vai acontecer em dezembro, claro que é o mês do Laço Branco, mas como a gente pode trazer essa discussão em cada mês do ano? Sempre lembrando do Laço Branco, sempre lembrando que, infelizmente, sempre vai ter alguma coisa falando de feminicídio. Então a gente tem que trazer, que nem a gente estava falando, usar bastante a mídia, usar bastante a internet para poder divulgar. Então isso aí na mesa de cada dia dentro de casa vai ser a conscientização do homem, que tem que fazer vindo dele. O Laço Branco é para isso, para fazer uma conscientização do homem, para ele se conscientizar de que tem que ajudar a mulher. É o protetor, mas ele também tem que ser a pessoa que ajude. Então, o Laço Branco é uma coisa que vem, um projeto que vem para ficar aí com a gente, se Deus quiser, e que dê certo. Vai dar certo, já deu certo. Já deu certo, né? E, professora, a gente está falando sobre essa questão de falar sempre, de falar em todos os lugares. O senhor mencionou no bloco anterior a questão da violência psicológica. E, às vezes, a gente... E como, então,
no ambiente do trabalho, no ambiente da escola, como é possível que outro homem, por exemplo, dê um toque para o colega, dê um toque para o amigo, olha, o que você está fazendo não é muito legal, mas sem ser entendido de uma outra forma. Isso é possível que um homem possa ter esse papo franco com o colega e que isso seja recebido de uma forma em que não, olha, eu preciso mudar minha postura? Sim, é possível, sim. Porque um homem conversa com outro homem sobre tantas as coisas, e às vezes tantas coisas fúteis. De repente, numa conversa sobre futebol, ele pode brincar, não vai ser o final do campeonato masculino, é o campeonato feminino. Oh, você assiste jogo feminino? Assisto, por quê? Ah, não, jogo feminino não tem graça. Quem disse que não tem graça? Não é um esporte? Ah, não, tem graça o jogo de vôlei, onde as meninas utilizam um shortinho. Então, percebe? Tudo pode se converter a uma conversa para desconstruir essa noção do machismo. Não precisa ser um momento sério, um momento, né, assim, tenso. Pode vir através de uma brincadeira. Quando me perguntaram, eu gosto de futebol, não, eu gosto de outro esporte, eu gosto de natação, né? Quem disse que o esporte de homem para ser homem é o futebol? E aí eu já estou fazendo um grupo reflexivo aqui com os 2 vereadores. O meu esporte predileto é natação, não é futebol. Porque a gente tem a imagem disso. E eu não estou julgando, culpando. Eu só estou colocando uma reflexão aqui nesse momento. Para nós mesmos, nós 3 aqui, homens. Imagina isso sendo feito numa roda de conversa, numa churrascada, num almoço de família. Espera aí, né? Aquele velho ditado. Qual assunto que vira tabu? Só vira tabu porque não se quer mexer numa situação. Então, é lógico que eu vou colocar essa fala dentro de um contexto, para que eu possa ver o quanto esse outro homem está receptivo ou não. Então, como eu falei, numa conversa sobre futebol, por que não conversar sobre futebol feminino? Sobre a marca, sobre a dificuldade das jogadoras de Campinas, do Guarani, da Ponte Preta, em se profissionalizar? Qual é o apoio que a prefeitura dá às jogadoras de skate? Então, isso é fazer uma conversa, né? Isso é quebrar esse padrão. E pode usar ações intersetoriais também, professor? Exatamente. Não precisa ser uma conversa chata, numa conversa que eu vou passar a moral, eu vou passar... eu sou filho de militar e eu convivi muitos anos dentro de vila militar, por meu pai ter sido do Exército. E aí, quando começou a introduzir o corpo feminino, tinha cabo feminino, soldado feminino. Aí, de uma hora para outra, parou. Bezerra, Ferreira, são sobrenomes. Pare de colocar feminino. E aí parou. Graças a Deus. Mas aqui ainda no estado de São Paulo ainda tem soldado feminino. Ué, eu estou vendo, né? É uma coisa que precisa o alto comando pensar isso para não criar discriminação, né? E acho que já está criando essa reflexão. Eu dei aula no Barro Branco, na escola de formação do oficial de polícia da militar do Estado de São Paulo. E é muito interessante como essa percepção, quem sabe daqui a um tempo, assim como em outros países, né, essa coisa da LGBTQIA+, nas Forças Armadas, em muitos exércitos, Marinha, a Polícia Militar, isso já está sendo quebrado. E é isso que é interessante, quebrar essa... Porque a gente precisa entender isso, né? É muito complicado. Você vai mexer em muitos preconceitos? Vai. Mas também você vai abrir muitas portas, muitas visões diferentes. Porque atrás daquela pessoa existe um ser humano. É isso que é importante. O ser humano. Instituir
o legado que o ser humano precisa ser respeitado na sua humanidade. Apesar da lei ser a federal, ser de 2007, a primeira campanha aconteceu no Brasil em 2001 e a gente já tem campanhas do Laço Branco, olha, na Ásia, em países da Ásia, Índia, Japão e Vietnã, na Europa, lá na Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Portugal. Na África, já acontece na Namíbia, no Quênia, na África do Sul e Marrocos, no Oriente Médio, em Israel, e na Austrália e nos Estados Unidos também nós temos a campanha do Laço Branco. Nosso tempo está acabando, eu queria que cada um dos nossos convidados de hoje, primeiro agradecer a vocês, porque nos ensinam a todo momento, mas também que vocês deixem uma mensagem final para o nosso telespectador, Major Jaime. A mensagem final é que as pessoas tenham fé. Eu sempre falo sobre isso, né? Que as pessoas não se desmotivem, que elas não desanimem, que elas não achem que nada está sendo feito. Muito pelo contrário, tem muita gente boa querendo fazer muita coisa, existem muitos projetos positivos, existem muitas pessoas que querem realmente melhorar a vida das pessoas. Obviamente que a gente tem que... Eu sempre faço uma pergunta, quem você está ouvindo? Né? O que você está ouvindo? Né? Da onde está chegando essa informação? Filtre, analise, né? Entenda bem o que está acontecendo, se aquilo for realmente algo positivo e fizer bem para você, para sua família, para sua comunidade, para o seu bairro, né? Para a sua região, né? Então, ajude, não somente escute, comece a ajudar, comece a propagar isso, né? Esse bom pensamento. Então, tenha sempre fé. Obrigada, vereador. Vereador Marcelo? Olha, o que eu mais peço, seja homem, junte-se a nós, junte essa causa, que é o que a gente precisa, juntar todo o sexo masculino para poder ajudar essa causa. As mulheres já estão nessa causa, a gente precisa dos homens abraçando a causa do Laço Branco e estamos juntos aí para poder fazer esse projeto. Professor Sérgio? Eu, na verdade, eu queria não só falar, mas dar um grande abraço nos dois vereadores, em você também, realmente parabenizando pela fala de cada um, do entendimento, esse lugar da fé, da esperança, do comprometimento. E acho que deixa uma mensagem assim, é muito bom saber que tem pessoas boas tentando e mudando a sociedade. Parabéns. Obrigada. E assim a gente encerra o Questão de Ordem de hoje. Lembrando que o contato dos parlamentares, você pode acessar o site www.campinas.sp.leg.br. Ali você encontra os contatos dos vereadores e também as notícias da Câmara Municipal de Campinas. Questão de Ordem fica por aqui. Até um próximo programa.